pela Lei número 13.819, de 26 de abril de 2019. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com serviços de interatividade com o cidadão. Ouvidoria através do telefone 0800 061 2211. Eu vou repetir, 0800 061 2211. E o E-Cidadania, por meio do portal www.senado.leg.br/e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. Nós estamos com os nossos convidados. E nós já começamos aqui agradecendo por terem aceitado o convite. Já está conosco a doutora Maria Aparecida Ferreira... Desculpa, doutora Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira, assessora técnica do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde. O doutor Alessandro do Nascimento Santos, diretor de Políticas e Diretrizes e Educação Integral Básica da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. O doutor André de Matos, que está presencialmente aqui, André de Matos Salles, psiquiatra da infância e adolescência do Hospital Universitário de Brasília. E doutora Deise Miranda, presidente do Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio. Nós estamos com 2 convidados presencialmente, nós estamos com 3 que vão participar de forma online. Esse tem sido o formato que o Senado tem feito as audiências públicas e com grandes resultados. Nós vamos estabelecer aqui uma ordem de fala, porque nós sabemos que o doutor Antônio Geraldo está em trânsito, inclusive estava fora do Brasil, promovendo a campanha do Setembro Amarelo fora do Brasil. Nós vamos fazer a seguinte ordem de fala. Doutor Antônio Geraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Em segundo lugar, a doutora Márcia, do Ministério da Saúde. Depois, em terceiro, o doutor Alessandro. Quarto, a Deise. E quinto, a gente fecha com o doutor André, porque uma das atribuições dessa comissão aqui também é a infância, é a criança. E o doutor André tem a especialização no atendimento a crianças e adolescentes. E nós vamos dar início ao nosso trabalho, passando a palavra para o nosso primeiro expositor, que tem 10, 15 minutos para a sua fala. E nós vamos estar, com certeza, recebendo as perguntas, já tem algumas chegando aqui. Nós vamos intercalar as leituras de perguntas entre as falas. Nós vamos, doutor, 10 minutos, prorrogável para mais 5 minutos para a sua fala. Muito bem-vindo, doutor Antônio Geraldo. É uma alegria tê-lo conosco nessa audiência pública. O senhor está com a palavra. Boa tarde, senadora Damares. É um prazer enorme estar aqui, podendo falar com a senhora que sempre apoiou a nossa campanha e que tem trazido a cada dia mais apoio ainda e agora na sua função enquanto parlamentar. Muito obrigado mesmo. Saudando a senhora, eu saúdo a todos da mesa. Eu estou muito feliz com a oportunidade de trazer aqui ao Senado uma situação muito especial. Porque há 4 anos nós já temos uma lei aprovada e ela até hoje não foi implementada. E isso não pode continuar acontecendo. Nós não podemos ter uma lei como esta, importantíssima, e ela não ser implementada no país. O que diz essa lei é muito importante, porque com a implantação dessa lei, nós vamos ter realmente ações para que haja promoção da saúde e prevenção da doença. Senadora Damares, o que é que nós temos hoje, senadora, feito em relação à promoção da saúde e prevenção de doença? Muito pouco. E este pouco não está sendo feito pelo Estado. Nós estamos dependendo da iniciativa privada.
Nós estamos dependendo da ação de terceiros para que possamos realizar, por exemplo, a campanha Setembro Amarelo, que deveria ser, na verdade, ações 365 dias ao ano. Por que a nossa campanha Setembro Amarelo é importante? Ela é importante porque basta pensarmos por que é importante a campanha Outubro Rosa. Basta pensarmos por que é importante a campanha Novembro Azul. Estou dando 2 exemplos. É importante porque concentra todos os esforços para podermos acionar a sociedade e a todos os nossos legisladores, executivos, judiciários, no sentido de que unam forças para tratarmos deste tema. Veja bem, quando nós falamos do Outubro Rosa e que nós pedimos para que as mulheres façam o exame da mama, que faça o próprio autoexame, nós estamos ensinando a promover saúde e prevenir doenças. E nós falamos, descobriu que há um nódulo, que há 2 nódulos, o que se fazer, senadora Damares? O que devemos fazer? Procurar um ginecologista, que vai dar o primeiro atendimento. Depois, vamos trabalhar a ideia de chegar até o mastologista, que é uma área de atuação da ginecologia. Mas nós fazemos isso. Aprenda a fazer o autoexame. Aprenda a fazer a detecção precoce de que você tem um nódulo e que precisa de ajuda para poder cuidar-se. Muito bem. Quando fazemos o Novembro Azul, qual é a ideia? É que você faça um PSA, que você procure um médico para verificar como é que anda a sua área da saúde masculina, para saber como anda a sua próstata. Uma vez que fez o exame, detectou, quem que a gente procura? O urologista. Por quê? Porque é um câncer de próstata. Muito bem. Quando nós trabalhamos, e eu coordeno a Comissão Nacional, a Campanha Nacional do Setembro Amarelo, ABP, Conselho Federal de Medicina, nós fazemos essa campanha para que as pessoas tomem conhecimento do que a própria OMS apregoa. E 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos. E por que podem ser prevenidos? Porque praticamente 100% das pessoas que suicidam é porque têm doença mental. Negar isso é puro preconceito, é estigma. É querer negar que quem suicida é que tem algum tipo de doença mental. Por exemplo, no estudo patrocinado pela OMS, onde foi visto cerca de 16 mil prontuários de pessoas que suicidaram, eu estou falando quase 16 mil prontuários de pessoas que suicidaram, foi visto que 36% a 37% eram pessoas que tinham no seu prontuário registro de que era pessoa que fazia tratamento para transtorno de humor bipolar, transtornos afetivos, que aí inclui depressão e outros quadros desta área. 22%, 23% nós estávamos falando de pessoas que têm no seu prontuário descrito, prontuário médico, descrito que tenha história de transtorno por uso e abuso de substâncias psicoativas transtornas Damares, senadora Damares. Isso não pode deixar de perceber, é muito claro o resultado. E aí depois nós temos 11%, 10, 11% de transtornos de personalidade no prontuário, 10, 11% também de esquizofrenia, 9, 10, 11% também de e outros quadros psiquiátricos. Somando tudo o que foi encontrado nestes prontuários, dá um total de 96,8% dos prontuários com diagnóstico de doença mental lá dentro, nos prontuários das pessoas que suicidaram. E 3,2% acabam sendo de países, que isso foi um multicêntrico internacional com vários países que o prontuário
não eram tão bons e que não conseguiram acessar adequadamente para ver se tinha diagnóstico de doença mental. Gente, é praticamente 100% das pessoas que suicidaram com diagnóstico de doença mental dentro dos seus prontuários. Por isso, nós afirmamos que cerca de 100% daqueles que suicidam têm doença mental. Qualquer ação que nega isso é por preconceito. É preconceito de quem tem doença mental. Esse preconceito estrutural, enraizado aí no próprio Estado, que não oferta condições dessas pessoas terem acesso a tratamento como deveria ser. Sistema ambulatorial de saúde, onde você marca uma consulta, vai lá, consulta e vai embora trabalhar. Marcar consulta com quem? Com a equipe que trabalha nesta esfera. É a equipe de saúde mental, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, mas jamais pode negar, assim como ninguém nega na campanha Outubro Rosa a necessidade de ir ao ginecologista, assim como ninguém nega no Novembro Azul a necessidade de procurar o urologista para fazer o diagnóstico do câncer de próstata, não pode negar, e é o mesmo médico, só que o psiquiatra. Todos são médicos, mas o médico psiquiatra que vai fazer o diagnóstico exato da doença mental. Por que o médico psiquiatra? Porque é assim que deve ser, porque é o único que tem habilidade e habilitação para fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças médicas. Então, a pessoa pode ter um quadro depressivo, ok, quem vai fazer o diagnóstico? O psiquiatra. Mas, às vezes, você tem a necessidade de fazer o diagnóstico diferencial de um quadro depressivo com hipotireoidismo, por exemplo, e outras doenças médicas. Se não for médico, como é que vai fazer esse diagnóstico diferencial com outras doenças médicas? Não tem jeito. É necessário que faça uma consulta com o psiquiatra para verificar doenças médicas, dentre elas as doenças mentais, os transtornos mentais, ou outras doenças que não são transtornos mentais, mas que precisa ser verificado e afirmado. O diagnóstico diferencial com depressão, por exemplo, com várias doenças não psiquiátricas, ele é enorme, inclusive por uso de medicamentos, por doenças que não estão respondendo a nenhum tratamento. Por exemplo, dores de cabeça que não respondem a nenhum tratamento. Por exemplo, dores no braço, dores no estômago, vários tipos de dores que não respondem a nenhum tratamento. Porque, na verdade, tem um quadro psiquiátrico de base. Assim também é com transtorno de ansiedade, você tem vários diagnósticos diferenciais. Transtorno por uso e abuso de substância. Se não for o psiquiatra fazer o diagnóstico e tratar, quem que vai fazer? Então nós temos um impasse, que é a ausência de política pública adequada para assistência psiquiátrica que nós necessitamos adequadamente no país. Ligar, marcar uma consulta, ser atendido pelo psiquiatra, o psiquiatra indicar outros profissionais que podem ajudar, que podem trabalhar com ele no tratamento psiquiátrico e dar para as pessoas um melhor resultado. As pesquisas mostram que nós temos uma psiquiatria de primeiro mundo no Brasil e nós a estamos exercendo no sistema privado. E nós temos esses mesmos profissionais no sistema público. O que nós queremos é que seja dado no sistema público de saúde a qualidade e a resolutividade que nós damos no sistema privado. O que é que nós observamos no Brasil? Nós observamos que não há acesso ao tratamento adequadamente. Por isso, os níveis, os números, a quantidade de pessoas que estão suicidando só tem aumentado. Então, não adianta campanha se não tivermos assistência. Não adianta campanhas se não tivermos ações governamentais que modifiquem essa possibilidade de acesso ao tratamento. As campanhas só têm sentido e só têm valor se você detectar aqui que tem um nódulo e ir ao ginecologista e ser atendido, porque você encontra com ele em qualquer serviço. Não precisa ser um CAPS, por exemplo, que é um ambiente separado, afastado, não pode ser no ambiente hospitalar e que é excludente. O que seria includente? É que em UBS, UPAs, postos de saúde,
nós tivéssemos a equipe de saúde mental para poder atender a todos. O que seria includente? É você ter nos hospitais do sistema governamental, do sistema público, a especialidade médica do psiquiatra para poder atender essas pessoas e dar andamento. Ambulatórios médicos de especialidades, onde você pudesse atender essa pessoa que está pensando em suicídio hoje. E suicídio é algo que ninguém deve pensar. Assim caminha também a questão da automutilação. Nós não temos nenhuma orientação para a população. E nós sabemos que a automutilação é um caminho. O bullying é um caminho. São portas que se abrem negativamente para as pessoas terem um adoecimento mental cada vez maior. Nós temos acesso ao adoecimento mental. Nós temos propaganda de bebida alcoólica 24 horas por dia na televisão. Isso aumenta a segunda causa de morte e de suicídio, que é uso e abuso de substâncias psicoativas. Nós temos incentivo de até chamar uma droga de medicinal, sendo que não tem nenhuma substância fumada que seja medicinal. Nenhuma. E mesmo chamar droga de medicinal, que absurdo, não é medicinal. Tem, dentre as 500 substâncias dentro dela, como é o caso da maconha, tem o canabidiol ali, para uma indicação para única e exclusivamente 3 doenças neurológicas. Não tem nenhuma indicação, por exemplo, para doença psiquiátrica. Mas você provoca a diminuição de percepção de risco das pessoas que consomem essa droga, que é a segunda causa de morte, de suicídio, né? Morte por suicídio. E as pessoas ficam chamando de medicinal. Jamais é medicinal. Uso e abuso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, só eleva os números dos nossos suicidas. E a gente tem que parar com isso. Nós estamos no ascendente. Nos últimos 30 anos para cá, nós só aumentamos o número de suicidas. Ao contrário, diminuímos do número de pessoas doentes por AIDS, diminuímos o número de mortes de pessoas com doenças cardíacas, diminuímos o número de mortes por cânceres e várias outras doenças. Por que nós não podemos trabalhar para diminuir o número de mortes por pessoas, por suicídio, de pessoas por suicídio? Podemos, mas precisamos ter assistência. Então a campanha tem sido maravilhosa, tem feito um papel muito bom, só que precisa ter assistência. Precisamos ter políticas públicas de Estado, não pode ser de governo, não pode mudar a todo tempo, não pode ser por achismo, não pode ser por ideologia, tem que ser por bases científicas. O Brasil hoje é campeão mundial de transtornos de ansiedade. Antes da pandemia já estava 9,3%. Depois da pandemia cresceu 25% em 9,3%. Antes da pandemia nós éramos o segundo lugar no mundo, percentualmente, o de doenças, dos transtornos de ansiedade. Campeão mundial de transtorno de ansiedade. Depois da pandemia, aumentou muito. Antes da pandemia, nós tínhamos por transtornos depressivos. Mas isso aumentou para 11,3%, de 5,8% para 11,3%. Dobrou o número de pessoas depressivas. Quantos medicamentos que nós temos para tratar a depressão na farmácia popular? Nenhum. 0. E para tratar transtorno de ansiedade? Nenhum. 0. Eu tenho repetido isso continuadamente para ver se somos ouvidos e se isso muda. Mas não temos acesso a tratamento. Não temos acesso aos profissionais de saúde, como também não temos acesso àquilo que vai ajudar a tratar, como os antidepressivos, psicoterapia no sistema público de saúde, para que as pessoas tenham acesso e façam um tratamento adequado. Nós já estamos com cerca de 70 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno mental no Brasil. Isso não pode continuar assim. Agradeço demais a oportunidade de trazer essa situação que nós, psiquiatras, cerca de 14 mil psiquiatras temos hoje no Brasil, observamos diuturnamente e que não pode continuar. Precisamos mudar. Eu só estou pedindo ajuda. Vamos mudar isso?
Vamos fazer valer a Lei 13.819, a Lei Vovó. Eu acho que a conexão... Agradeço de coração. Muito obrigado para aqueles que precisarem da Associação Brasileira de Psiquiatria ou mesmo de mim mesmo, de Antônio Geraldo. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Peço desculpa por ter pedido para ser o primeiro. Eu estou aqui num trabalho em Nova York. Estou voltando agora à tarde para o Brasil. Infelizmente, não conseguirei assistir tudo. Mas tudo que eu puder assistir, as falas que virão em seguida, eu estarei ouvindo e assistindo. Parabéns pela audiência. Obrigada. Doutor Antônio Geraldo, antes do senhor sair, nós queremos cumprimentar a Associação Brasileira de Psiquiatria, as pessoas que começaram a nos acompanhar agora. Doutor Antônio Geraldo é o presidente. A campanha ela foi instituída pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, o Setembro Amarelo. A campanha tem crescido muito nos últimos anos. Nós já vimos o Cristo Redentor ficar amarelo, monumentos no Brasil inteiro ficar amarelo, mas agora o mundo também está ficando amarelo, porque a ABP foi a Nova York fazer a campanha lá. E o doutor Antônio tirou alguns minutos do tempo dele, ele está todos os dias em um lugar do Brasil e do mundo no Setembro Amarelo. Doutor Antônio, mas está chegando perguntas, eu vou fazer apenas uma para o senhor e depois a gente já o libera. O Setembro Amarelo, ele é voltado mesmo à prevenção do suicídio. Mais recente que estamos falando da automutilação também no Setembro Amarelo. Mesmo depois da lei, da nova lei de 2019, a partir da lei que institui a Política Nacional de Prevenção ao Suicídio, à automutilação, no Setembro Amarelo também, nesse momento, se fala da prevenção da automutilação. Mas o João Vitor, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: como criar uma campanha que aborde todos os aspectos das doenças mentais? E a pergunta fica para a ABP: é possível uma campanha manter o Setembro Amarelo para ficar específico com relação ao suicídio e ter uma campanha paralela que aborde todos os aspectos das doenças mentais, ou fazer dentro desse Setembro Amarelo campanhas nesse sentido? Senadora, agradece aí, por favor, a pergunta, excelente. A ABP não tem parado. Nós temos feito durante o ano inteiro várias campanhas. Então, em abril, em fevereiro, nós falamos do bullying, então já algo que já tratamos em fevereiro. Em abril, nós falamos do estigma, do preconceito que existe contra nós, que somos psiquiatras, né, até de acesso a onde trabalhar ou na qualidade do local que nós trabalhamos. E aí nós falamos sobre o estigma como um todo. Essa foi uma campanha que o pai dessa campanha é o Chico Anísio. Então, desde quando ele estava vivo, nós temos trabalhado isso, e por isso que o mês do aniversário dele, que é abril, nós instituímos então um mês para cuidar do estigma. Em maio nós trabalhamos a questão da pedofilia, que é gravíssimo e assustador para nós que passamos pela essa situação de atender pessoas que são vítimas do assédio sexual infantil, transformando em várias doenças mentais na vida adulta. Essa campanha para nós é muito importante. No mês de junho nós trabalhamos sobre as drogas e várias vezes ao ano tem outros dias específicos. Por exemplo, março, que eu saltei, nós trabalhamos o Bipomarço, que é sobre o transtorno de humor bipolar. Maio, nós trabalhamos sobre esquizofrenia, temos associação de famílias, inclusive, que trabalham muito intensamente nisso e que nós apoiamos intensamente isso. Aí tem o mês da depressão, outubro fala-se muito na depressão, para trabalhar em cima disso, que também é o mês do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que nós este ano faremos em Salvador. Pegamos uma semana para atender a todos, para dar informações sobre isso. Convidamos, inclusive, toda a imprensa para participar conosco dentro do Congresso, de portas abertas para acessar tudo, porque nós não temos conflitos de interesses, não temos nada para esconder. E aí vamos fazendo. Tem vários dias com várias doenças. Setembro nós queremos concentrar muito na questão do suicídio, que só sobe os índices. Os números são assustadores. Além do que, nós sabemos que muitos dos suicídios não são registrados. Então, quando se fala mais de 14 mil,
Isso é mais do que 40 mil suicídios, com certeza, porque entra muito com politraumatismo e não é politraumatismo, foi suicídio, intoxicação e não foi intoxicação, foi suicídio, envenenamento e não foi envenenamento, foi suicídio. Enfim, nós precisamos centrar nesse setembro e cobrar. Aí pode me perguntar, mas o senhor veio a Nova York foi a Nova York para fazer essa campanha? Sim. Nova York hoje nós temos a cidade lotada. Por quê? Porque vários estadistas estão aqui, presidentes de vários países estão aqui. E o custo para a BP disso, do anúncio aqui, foi irrisório do ponto de vista da importância do que é. E não tem realmente grande custo. Pegamos uma oportunidade, pegamos um momento específico que abriu uma janela de oportunidade e entramos nessa janela de oportunidade, porque a gente não pode perder. E tem dado resultado isso. Eu já recebi de várias pessoas do mundo inteiro elogios e agradecimentos por fazer essa denúncia aqui, com todos os estadistas aqui presentes, que são importantes para esse contexto mundial de mudança de paradigma. E nós precisamos mudar de paradigma. Sempre vamos trabalhar e correr atrás para poder dar o melhor para a nossa população que padece de doença mental. Ela é muito maltratada, tem dificuldade de ter acesso ao profissional. Quando chega até o psiquiatra, não consegue comprar um remédio, não tem na farmácia popular, inexplicável. São as doenças que mais inabilitam para o trabalho. 5 das 10 causas que afastam, que mais afastam do trabalho. Olha o que eu estou dizendo. Das 10 causas que mais afastam do trabalho, 5 são doenças mentais. Como que a gente não tem esse medicamento na farmácia popular para tratar as pessoas? Só pode ser estigma estrutural. O que é o estigma social, que são das pessoas que já têm o preconceito contra nós, psiquiatras, contra os doentes mentais e contra os psicólogos? Isso a gente já sabe. Mas, e quer mudar. O autoestigma, porque imprensa humilha o doente mental. Os doentes mentais são mais agredidos do que a população em geral. E dentro do contexto de violência urbana, 96% das pessoas que cometem violência não são doentes mentais. Eles são agredidos. Então a gente precisa de muita ajuda, a gente precisa de alguém que nos apadrinhe, como a senhora tem feito, enquanto ministra, agora senadora, e queremos mais e mais ajuda de todos. Porque padecer de doença mental é muito triste e mata. E o estigma mata. Obrigada, doutor Antônio Geraldo. Faça uma boa viagem de volta. Parabéns pelo trabalho da Associação Brasileira de Psiquiatria. A nossa próxima expositora é a doutora Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira, assessora técnica do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Obrigada, doutora Márcia. E quero lhe lembrar que essa aqui é a sua casa. Aproveita a sua fala para pedir dinheiro. Aproveita a sua fala para falar de orçamento também. Porque sem orçamento não tem saúde mental. Tá? Então, é esta casa que constrói o orçamento da União. O nosso presidente da comissão, o senador Humberto, por ter sido ministro da Saúde, ele tem um olhar especial para a saúde mental. Eu quero muito agradecer ao presidente por essa audiência pública. Ele sentiu a necessidade, no Setembro Amarelo, a comissão fazer essa audiência. Então, aproveita esse momento também para dizer, doutor Antônio Geraldo, precisa de dinheiro também aqui no Senado. E aí, doutora, se eu puder já encaminhar uma pergunta para orientar a sua fala, vem de Cláudia Barberes, de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: qual é o protocolo para a observação e tratamento da depressão que leva ao suicídio na terceira idade? A gente sabe que a ocorrência na terceira idade tem crescido muito. Então, se a senhora já puder, na sua fala também, já se dirigir a nossa cidadã que está acompanhando essa audiência, suicídio em terceira idade. Ela se chama Cláudia Barberes, de São Paulo. Doutora, 10 minutos, prorrogável por mais 5, fique à vontade. Obrigada, senadora Damares. Em seu nome, eu cumprimento todas as pessoas, todas as mulheres que aqui estão. Em nome do André, eu cumprimento os senhores. Sempre encantada que a força feminina sempre está presente e sempre representa o maior público nosso, né? Isso me encanta muito.
Para tentar responder a Cláudia, eu vou seguir a linha de raciocínio que eu fiz para apresentar algo para vocês. Eu sempre digo, eu sou professora da Universidade de São Paulo, então eu sempre digo que o que está escrito é para ser lido e o que é falado é para ser escutado. Mas eu vou pedir uma licença aqui para que eu possa não fugir dos meus escritos, porque é um momento muito importante, senadora, para que a gente possa deixar uma marca do que vem a ser o recém-criado Departamento de Saúde Mental, ao que outras drogas do Ministério da Saúde. Esse departamento nunca existiu em nenhuma gestão, em nenhuma presidência. Antigamente era uma coordenação que um tempo ficou na Secretaria de Assistência à Saúde, depois ficou na Secretaria de Atenção Primária e hoje nós fazemos parte da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, a SAES, Ministério da Saúde, como um departamento com uma diretoria, ou seja, com um status que nunca foi lhe concebido. E isso a gente precisa enfatizar, que hoje a saúde mental, então, toma um lugar hoje privilegiado, né, e enfatizado na atual política de saúde no Brasil. Elencamos 3 perguntas principais, né, que parecem nos ajudar muito quando a gente busca alternativas de resposta ao suicídio. A primeira dela é: qual a vida negada está no fundo do nosso sofrimento insuportável? Que momento é esse que a gente nega a nossa própria vida? Como cuidar do sofrimento do outro é a nossa segunda pergunta. E como criar laços cuidadores é a nossa terceira pergunta, e é para nós todos. Por quê? Esse fenômeno complexo chamado suicídio, ele sempre atraiu a atenção de todos os segmentos da sociedade, tanto na vida acadêmica como na vida da filosofia, dos teólogos, dos médicos, dos profissionais da saúde, dos sociólogos e de artistas, né? Em muitas das nossas obras literárias e das nossas obras de pintura, a gente tem retratado o suicídio nelas. De acordo, né, com um filósofo, e são vários, mas eu escolhi aqui o Albert Camus, e o mito de Sísifo, ele nos diz que a única questão filosófica até hoje séria, ou seja, ela é o grande problema filosófico de todos os tempos nosso de existência. E para nós da saúde, é um sério problema de saúde pública, explicitado pelo professor Antônio Geraldo, que bem falou, né, várias vezes enfatizou esse grande problema nosso de saúde pública. Isso demanda uma atenção muito grande. Parabenizo, senadora, por esse dia e por outros, né, que eu também tive a oportunidade de assistir, onde estava um outro colega nosso do Ministério nos representando. Mas eu lhe digo que a prevenção e o controle, infelizmente, não são tarefas fáceis. As melhores pesquisas, elas nos indicam que a prevenção do suicídio, mesmo sendo uma atividade factível, envolve toda uma série de atividades que variam desde as melhores condições possíveis para a criação de nossos jovens e adolescentes, passando pelo tratamento efetivo dos problemas de saúde mental que o professor Antônio Geraldo enfatizava como a nossa doença mental. E que eu, para já pensar numa diminuição de estigma, me refiro como pessoas com problemas de saúde mental. E culmina com o controle de fatores de riscos ambientais. Temos o exemplo da própria pandemia Covid-19.
Segue aos nossos jornalistas que aqui estão. A disseminação apropriada de uma informação bem dada e o aumento da sensibilização são elementos essenciais para o sucesso de qualquer programa de prevenção do suicídio, incluindo nós, profissionais da saúde, os educadores, a qual eu parabenizo novamente, o secretário do Ministério da Educação está com a gente nessa tarde, as agências sociais, que aqui estão representadas pelos jornalistas, os governos, os legisladores, os comunicadores sociais, os representantes da lei, família e comunidade. Sem eles, a gente não consegue fazer um programa efetivo de prevenção de suicídio. Não podemos e não devemos, de forma alguma, ignorar o suicídio. Cada um é uma tragédia e singular para quem as vive. Nossa atenção à prevenção do suicídio é ainda mais importante no ano de 2023, nesse momento, agora, depois de muitos meses convivendo com uma pandemia chamada de Covid-19, e que muitos fatores de riscos foram e ainda são presentes em nossa vida. A perda do emprego, o estresse, a dificuldade financeira de cada um de nós e o nosso distanciamento social. Precisamos hoje de um caminho claro para intensificar os esforços de prevenção do suicídio. E peço a você, senadora Damares, que o setembro seja de janeiro a janeiro. Não podemos restringir essa fala, essa discussão somente no mês de setembro. Pensei que o professor Antônio Geraldo ia contar a história do Setembro Amarelo, mas eu deixo para ele, uma vez que foi a ABP e a Organização Mundial da Saúde, depois que conseguiram, né, emplacar o Setembro Amarelo no Brasil. E mais, hoje a meta nossa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização, né, Nacional, ela nos diz, dos desenvolvimentos, né, sustentável, a ODS, ela nos diz, e é uma meta muito importante, de diminuir em 1/3 a taxa global de suicídios até 2030. Precisamos cumprir essa meta. No entanto, e aí é que vem um dado alarmante, apesar de mundialmente o suicídio estar diminuindo na região, em todas as regiões, né, da organização, infelizmente, na nossa região das Américas, o inverso acontece. A prevenção ao suicídio, então, deve ser uma prioridade para o Brasil, pois precisamos salvar vidas. O suicídio é uma preocupação hoje, como eu já disse no início, de saúde pública para a nossa região. É tão alarmante que as mortes de suicídio no Brasil têm crescido continuadamente na última década. Entre 2010 e 2021, ocorreram mais de 140 mil suicídios no Brasil. Nesse mesmo período, o número de suicídios pode ser dito que aumentou em 64%, ou seja, de 9.454 mortes, chegamos a 15.507. E o que é mais triste, que quando a gente faz a média disso, isso representa uma morte a cada 34 minutos. Ou seja, daqui 34 minutos, alguém no Brasil estará se suicidando. Todo caso de suicídio, como eu já falei, é uma tragédia e que afeta gravemente não apenas os indivíduos, mas também as famílias, as comunidades, ou seja, todos nós. Nós, mulheres, ainda tentamos mais o suicídio, mas não os consumamos como os homens.
Mas o que nos intriga é que de 2019 para cá, nós tivemos uma crescente morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Esses fatos, além de estar ligados ao que o professor Antônio Geraldo nos falou agora há pouco, com esses problemas que nós temos de saúde mental, eles ainda são impactados desproporcionalmente quando a gente pega os grupos de em situações de vulnerabilidade. Etnia, raça, população indígenas e pessoas LGBTQIA+. Ou seja, esse ano a Organização Pan-Americana vai nos presentear com um novo guia, com um novo acordo sobre a prevenção de suicídio e vai levar em consideração as nossas desigualdades das Américas. Se faz necessário, então, concordo, que precisamos hoje promover todas essas estratégias baseadas em evidências para que a gente possa trabalhar a prevenção do suicídio. E isso inclui leis, políticas atualizadas de saúde mental e prevenção, sobretudo para que a gente possa aumentar o acesso da população aos nossos serviços. Precisamos também da mídia com a gente em boas campanhas de prevenção, campanhas criativas e artísticas. Precisamos de educação permanente aos nossos profissionais da saúde e o fortalecimento de toda a nossa rede de atenção psicossocial. E é aqui que eu faço o apelo à senadora Damares, que é o momento que toda a política se faz com alguns ingredientes, mas o amor, o ódio e dinheiro são necessários para que a gente possa fazer uma boa política. Destaco nessa apresentação hoje a nossa rede de atenção psicossocial. Contamos com 2.864 centros de atenção psicossocial, habilitados pelo Ministério da Saúde, mais 3.000 em funcionamento a aguardar habilitação por nós do Ministério da Saúde. 870 serviços residenciais terapêuticos, 75 unidades de acolhimento e a menina dos nossos olhos, e tão importante quanto os nossos centros de atenção psicossocial, é a cobertura de 95% na nossa atenção primária à saúde, com 54.000 equipes a trabalhar com os transtornos comuns, como o professor Antônio Geraldo falou, que são os casos mais leves de depressão, de ansiedade e que, quando bem tratados, chegam a prevenir um sintoma mais grave, chegar a prevenir a instalação de um transtorno grave e persistente. Eu já estou terminando. E temos também hoje 4.200 beneficiários do programa De Volta para Casa. Gente, gostaria que vocês entendessem que os estudos sobre avaliação de impactos, eu sou uma pesquisadora que trabalho com avaliação de impactos e avaliação econômica dos serviços, permitem demonstrar hoje para nós que a cobertura de centro de atenção psicossocial em um município está associada hoje a menores taxas de suicídio em seus municípios. Então, é o apelo que eu faço à senadora, apelo que eu faço a vocês que estão nos assistindo, que um programa efetivo de prevenção de suicídio, de base intersetorial, que a gente esteja com a educação, com a segurança pública, com a justiça, somado a uma rede de atenção psicossocial fortalecida e expandida, nos possibilitará a atingir o objetivo da Organização Pan-Americana da Saúde,
que nesse ano tem como tema criar esperança por meio de ações no Setembro Amarelo. Cláudia, hoje o nosso olhar está muito voltado, como já falei, a algumas populações de grande vulnerabilidade, e o idoso é uma delas. Acho que até é legislar pela própria causa, que eu tô nessa também, né? E que a nossa rede de apoio já não é mais uma rede de apoio igual foi no passado, em que a gente ainda tinha os tios, as tias, e toda uma família que vivia mais na comunidade. Hoje, cada um de nós está num canto. E as nossas redes... A sorte é que a gente tem a internet que nos ajuda. Eu consigo fazer esse controle dos meus idosos, que é marido e mãe. Meu companheiro e minha mãe, a gente consegue fazer pela internet, né? A gente consegue fazer pelo WhatsApp. Isso nos facilita, mas perde o contato, que é o que eles mais precisam, e é o que nós mais precisamos. Mas, por incrível que pareça, o controle hoje, esse controle e essa rede de apoio nosso, ela está sendo um dos maiores problemas com os nossos idosos, Cláudia. Numa recente publicação, não só no Brasil como no exterior, porque foi uma grande pesquisa realizada pelo grupo nosso da saúde pública da Universidade de São Paulo, que foi levado a cabo muitos anos pela nossa querida Lúcia Lebrão, faleceu recentemente, mas hoje continua com a professora Ieda. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje é a família extorquindo os nossos idosos, né? Então, esse é um grande problema nosso em relação, e isso não só extorquir financeiramente dos parcos, dinheiro talvez e algumas coisas, mas também da própria solidão. E fora isso, de toda essa população que hoje nós temos no Brasil em situação de rua, e que nelas a gente também encontra uma parcela muito grande de idosos. Hoje está na hora de a gente voltar a olhar para muitos desafios que a gente tem no Brasil. Além da saúde mental de todos nós, a gente precisa dar ênfase à saúde mental dos nossos jovens, na infância e na juventude, no álcool e outras drogas, urgente, para que a gente possa levar a cabo uma saúde saudável e um bem viver, né? Como a gente sempre fala. Obrigada. Obrigada, doutora Márcia. Quando a senhora começou a falar, a gente já percebeu que a senhora era professora. Ficou muito evidente isso. Doutora Márcia, esse debate sobre o Setembro Amarelo, o suicídio e a política nacional de prevenção ao suicídio despertou muita atenção de muitos senadores. E são muitas pessoas indicadas para virem aqui para a mesa. A comissão decidiu dividir a audiência em duas partes. Nós estamos tendo uma audiência hoje, teremos uma outra. Eu vou pedir à secretaria que a próxima audiência, o departamento seja notificado da data, e o departamento está presente acompanhando, porque na próxima audiência serão apresentados programas e projetos exitosos na prevenção da sociedade civil, na prevenção ao suicídio e automutilação. Agora está conosco, eu não sei se eu chamo de doutor Alessandro, professor Alessandro, quando vem do MEC é tudo professor, quando vem da saúde é tudo doutor. Doutor Alessandro, professor, bem-vindo. Alessandro do Nascimento, diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, da Secretaria de Educação Básica do Ministério. Professor, eu não sei se o senhor sabe, mas eu precisava dessa introdução. A Lei 13.819, ela recebe o nome de Lei Vovó Rose. Vovó Rose, professor, é uma colega nossa aqui do Congresso Nacional. É uma senhora que teve a sua neta decidiu não viver mais, era uma adolescente, e essa menina foi embora. E quando Rose trouxe a história da menina, nós descobrimos aqui no Congresso Nacional, doutor Alessandro, muitos pais, eu era só uma assessora, muitos pais enfrentando a mesma tragédia, servidores dessa casa. E esses servidores se unem e a gente cria no Brasil o movimento Brasil Sem Dor. Servidores dessa casa, dos ministérios, da esplanada,
filhos se automutilando, filhos e adolescentes, crianças, detalhe, doutora, crianças de 9, 10 anos. E aí a gente cria o movimento e o movimento dá aí toda uma sustentação para a apresentação da lei. Então, e na lei está lá prevendo que o MEC, a escola tem que fazer a notificação compulsória. E a gente está aqui numa expectativa muito grande para lhe ouvir, porque a política agora também envolve o Ministério da Educação. Seja bem-vindo, doutor Alessandro. Muito obrigado, senadora Damares. Muito obrigado pelo convite feito ao MEC para participar desse momento. Eu gosto de sempre lembrar que o parlamento é o centro gravitacional da democracia. É no parlamento que a gente conversa sobre o presente e o futuro da nossa sociedade e que a gente dialoga sobre as alternativas que nós temos para enfrentar os nossos problemas. Eu também saúdo na sua pessoa as demais pessoas que estão compondo a mesa e me irmando nessa força coletiva e colaborativa para enfrentar esse dilema de saúde pública que afeta não só a sociedade brasileira, né, mas no mundo inteiro. Nós temos vivido um crescimento dos casos de adoecimento mental e também dos casos de suicídio. E para o Ministério da Educação, essa é uma agenda duplamente importante. Primeiro, porque existe toda uma necessidade de educação para a saúde que deve estar presente nos currículos da educação básica, assim está definido na Base Nacional Comum Curricular, que as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica precisam ter acesso à educação para a saúde, tanto na perspectiva da promoção da sua saúde individual, quanto na perspectiva da proteção coletiva de saúde, da promoção coletiva da saúde na sua comunidade, no seu território. Então, do ponto de vista da formação dos sujeitos, a estratégia de educação para a saúde já é uma obrigação do Ministério da Educação, não há como fugir dela. Mas o que a lei nos convoca a fazer é dar um passo adiante no caminho da proteção à saúde, à vida, que é colaborar nessa rede de proteção social que pode evitar situações limites que levem a pessoa ao suicídio. Então, identificar o sofrimento psíquico nas suas manifestações dentro da sala de aula, no ambiente escolar. A gente sabe que muitas das crianças, adolescentes e jovens do Brasil encontram na escola o único lugar de socialização protegida pelo Estado, garantida pelo Estado. Então, é ali que ele vai todo dia, que ele encontra profissionais que estão ali para cuidar e educar. Eu quero sublinhar isso, né? Nas nossas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, o princípio que deve organizar a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio é o princípio do cuidar e educar como práticas indissociáveis. Enquanto eu educo, eu cuido. Enquanto eu cuido, eu educo. Então, nessa perspectiva, olhar para cada criança, para cada adolescente, para cada jovem, identificar ali situações que dão dicas, né, dão sinais de um sofrimento psíquico, de um desajuste no processo de interação social. Isso deve estar no radar dos educadores e educadoras para que eles possam, a partir dessa identificação, acionar a rede de proteção social. A lei fala da notificação ao Conselho Tutelar, mas nós do Ministério da Educação temos produzido uma orientação ainda mais ampla na perspectiva do acionamento da rede de proteção social. Porque, às vezes, a escola, senadora, divide muro com uma UBS. Então, o trabalho entre esses dois equipamentos públicos precisa ser integrado e coeso. As crianças que frequentam a escola são as mesmas que são acompanhadas pelos pediatras que atuam na UBS. Os adolescentes que estão na escola são os mesmos que são atendidos nos programas de atenção básica da UBS. Então, é preciso, sim, fazer a notificação ao Conselho por toda a estratégia que o Conselho Tutelar pode acionar, mas é muito importante que a equipe gestora da escola esteja em diálogo com a equipe gestora da UBS, com a equipe gestora do Centro de Referência da Assistência Social, do CRAS, e que esse trabalho seja permanente de diálogo e cuidado coletivo com essas crianças. Nós temos algumas experiências que redes municipais e estaduais já desenvolveram de articulação dessa
rede de proteção social, mas é responsabilidade do Ministério da Educação levar isso para uma escala nacional. Então, é muito importante reconhecer a centralidade do trabalho em rede para a proteção do direito à vida, para a promoção à saúde dessas crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão matriculados no nosso sistema escolar. Nós sabemos que essas situações de sofrimento psíquico, elas afetam crianças, adolescentes, jovens e adultos, de todas as classes sociais, de todos os grupos raciais, de todos os lugares que vivem no Brasil, nas cidades, no campo, na floresta, nas águas, e por isso mesmo nós precisamos de um esforço nacional, uma concertação nacional para garantir uma estratégia de cuidado intersetorial robusta. Além de a escola informar essa notificação ao conselho, é preciso que a escola saiba como fazer essa identificação e como lidar com as situações decorrentes do sofrimento psíquico, do adoecimento mental, no ambiente educativo. E aqui nós temos outra importante ação para ser consolidada, que é a formação dos educadores e educadoras para a identificação dessas situações, para o manejo pedagógico dessas situações, porque esse adoecimento psíquico, esse sofrimento psíquico vai se apresentar na sala de aula e na escola, em episódios de indisciplina, em episódios de isolamento social, em episódios de conflito e violência. Então, é preciso que os educadores estejam também formados para o acompanhamento educativo dessa situação, porque, veja, não se trata de confundir aqui o atendimento clínico feito pelo serviço de saúde com o atendimento educacional na escola. Cada um tem a sua especificidade, mas os educadores e educadoras precisam estar preparados para, além de identificar e notificar situações, acompanhar as repercussões educativas que isso se traduz na escola, inclusive em diálogo próximo com as famílias ou com as pessoas que cuidam dessas crianças, adolescentes e jovens. Então, esses dois pilares, o Ministério da Educação está conduzindo em parceria muito próxima com o Ministério da Saúde, a partir da retomada e ampliação do Programa Saúde na Escola. Então, nós estamos terminando a construção de um documento de orientação para as redes e estabelecerem protocolos para os professores identificarem e notificarem ao Conselho Tutelar, e nós estamos desenhando também, em parceria com o Ministério da Saúde, uma grande formação, um grande programa de formação para professores, coordenadores pedagógicos e diretores de escola, no campo da saúde e educação, trazendo diferentes aspectos da saúde na sua correlação com as práticas educativas na escola. Esse trabalho ele deve estar concluído no final deste ano, porque ele implica uma negociação, senadora, com a Undime, com o CONSED e com o CONSEC, que são as entidades que representam os sindicatos, os gestores municipais, estaduais e das capitais dos sistemas de ensino. A senhora sabe que nós ainda não temos um sistema nacional de educação, o que exige um esforço de convencimento, de pactuação com cada secretaria municipal, cada secretaria estadual, para que isso ganhe escala na ponta, mas nós estamos bastante esperançosos com o caminho que estamos trilhando aqui e contamos muito com a colaboração da senhora que está liderando essa discussão aí no Senado, para que a gente possa desenhar o melhor modelo de programa que atenda às necessidades que nós temos. As escolas de educação básica são muito diferentes entre si. O Brasil tem 138 mil escolas de educação básica e elas, dependendo do território em questão, do público que atendem, elas vão ter características muito singulares, mas todas elas precisam ser ambientes de cuidado, ambientes de proteção à vida, de proteção à saúde e de promoção do bem-estar de todo mundo. Eu queria terminar só destacando um outro elemento dessa equação, senadora, que é o sofrimento psíquico e também o adoecimento mental.
dos profissionais de educação. A pandemia agudizou esse quadro, então, de um lado nós temos o sofrimento psíquico, a automutilação, os processos de sofrimento que afetam os estudantes, e nós temos também professores e professoras com os mesmos quadros, de depressão, de ansiedade, de automutilação. Então, essa estratégia que a gente está construindo também olha para a saúde do professor, para a saúde mental do professor e da professora, porque a pior combinação é um aluno em sofrimento psíquico e um professor adoecido mentalmente se encontrando em sala de aula, porque aí você não tem a alternativa do cuidado, né? Ambos estão precisando do cuidado e não estão dando conta naquele momento de estabelecer uma relação pedagógica adequada. Então, nós estamos também pensando nessa estratégia de acolhimento e de saúde mental para os profissionais da educação. O desafio do financiamento está presente, né? A senhora sabe que nós estamos, né, numa luta pela expansão do investimento público em educação, mas aqui também é importante a gente ganhar o apoio da sociedade para que essa estratégia seja, de fato, legitimada como uma estratégia de país. Uma estratégia que não está relacionada a nenhuma disputa política, não está relacionada a nenhum campo específico do debate público, é de todo mundo a tarefa e a responsabilidade de cuidar da saúde, do bem-estar, da proteção à vida das crianças, adolescentes e jovens, e no caso do Ministério da Educação, também dos profissionais da educação. Tá certo? Eu queria agradecer novamente ao convite, dizer que o Ministério da Educação está de portas abertas para o Senado Federal, na interação, no diálogo em torno dessa pauta, e também queremos muito contar com as contribuições da senhora, né, no desenho dessa política. Muito obrigado. Doutor Alessandro, muito, muito obrigada. Eu acho que eu vou virar sua amiga de infância, doutor. Eu vou lá na sua sala. Eu estava conversando com o doutor André aqui, quando a gente começou essa luta, muitos anos atrás, doutor. A gente bateu muito na porta do MEC. A gente bateu muito. O assunto é sensível. Falar de suicídio entre crianças e adolescentes é muito sensível. Mas a gente vê essa mudança de paradigma, doutor. A gente vê a forma entusiasta como o senhor trouxe aqui para nós, o que vocês estão pensando em fazer, o que já estão fazendo. E o senhor trouxe um aspecto aqui que, na hora, os dois aqui se mexeram do meu lado. Os dois são professores, os dois aqui trabalham com educadores, e a questão da saúde mental de quem ensina. Nós temos acompanhado, doutor, o número de absenteísmo no Brasil, na área da educação, e quando a gente vai buscar a fundamentação, é saúde mental, a grande parte. E a gente precisa realmente cuidar dos nossos educadores. Doutor, muito obrigada. E o senhor falou a palavra mágica, orçamento. Eu estava esperando o senhor falar de orçamento. Sem orçamento, se a gente não fizer aqui nesse parlamento, doutor Alessandro, doutora Márcia, doutor André, um pacto pela saúde mental, e nós não vamos ter saúde mental se nós não tivermos recursos. A gente vai ter que influenciar muito a construção do orçamento da União. Nós estamos agora no período da construção do nosso PPA. E a construção do PPA já tem que estar aí casada com a lei de orçamento, a próxima LOA, e depois o acompanhamento das próximas leis de orçamento. E isso tem que ser numa projeção que a gente possa realmente fazer uma diferença no orçamento para a saúde mental. Nesse sentido, a comissão fica aqui à disposição. Doutor Alessandro, muito obrigado. Nós agora, na sequência, vamos ouvir a doutora Deise Miranda, presidente do Instituto de Pesquisa. Ela tá em conexão? Eu não estou vendo ela aqui. Está aqui. Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudo em Suicídio. Seja bem-vinda, doutora Deise. Primeiramente, muito obrigada, em nome de todo o IPES, a senadora Damares, por a oportunidade de ouvir a todos aqui presentes. E, mais do que isso, eu me sinto feliz por ver o Pacto pela Saúde Mental ser reforçado aqui e na figura do seu trabalho, senadora Damares. É fundamental a gente estar revendo essa política com pessoas que estão há anos comprometidas com a promoção da saúde mental. E falar após o secretário Alessandro é fundamental, porque a minha contribuição hoje aqui, como presidente do IPES, é apresentar alguns números de pesquisas que nós viemos realizando
antes e depois da pandemia, envolvendo jovens, adolescentes de escolas públicas em territórios marcados pela violência e pela desigualdade social. Eu vou pedir, eu posso compartilhar o meu slide ou vocês compartilham? Um instantinho. Ela compartilha de lá, vocês... Daí mesmo, doutora. Daí mesmo, tá? Ok. Mas não está me dando possibilidade de compartilhar. Eles têm que me autorizar. Já está autorizando. Ok? E aí, equipe técnica? Deu certo? Testa, doutora, se deu certo aí. Ah, sim. Agora sim. Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Obrigada pelo apoio. Bem, voltando aqui no início. Como eu disse, o Instituto de Pesquisa e Prevenção do Suicídio nasceu na pandemia. Nasceu buscando um trabalho sério e comprometido com a produção de conhecimento para fomentar políticas públicas de prevenção e pós-venção de suicídio em todo o território nacional. Então, para nós, senadora Damares, é uma alegria poder compartilhar e somar a esses objetivos da política que vem. Eu selecionei 5 deles, que a nossa contribuição aqui hoje vai estar na direção da promover a saúde, prevenir a violência autoprovocada, pesquisar e esclarecer os fatores determinantes condicionantes das violências autoprovocadas, promover a articulação, fundamentalmente, ação intersetorial para a prevenção do suicídio e automutilação, mas, acima de tudo, garantir esse acesso à atenção psicossocial. Preocupados com isso, nós desenvolvemos 2 estudos. O primeiro estudo, antes da pandemia, nós tentamos levantar o diagnóstico de violência autoprovocada de adolescentes da Baixada Fluminense. Nesse diagnóstico, nós identificamos 288 declarações de violência autoprovocadas, que envolvem tentativa de suicídio, automutilação, pensamento suicida, e essas pessoas que participaram, elas participaram de uma grande roda. E nessa grande roda envolviam 1.279 pessoas, adolescentes. E o que a gente aprendeu com essas rodas? Nós aprendemos que, apesar do número ser ainda não do total de participantes, né, nós temos 77% de jovens que não declararam tentativa de suicídio, autolesão, pensamento suicida, nós podemos dizer que é fundamental trabalhar em ambiente escolar pensando essa em termos de declarações. O que eu estou chamando de declarações? Estou chamando de declarações crianças que se sentiram à vontade, se sentiram no ambiente seguro para falar de suas experiências, de perdas, de bullying, de medo, de trauma, de violência emocional, agressões verbais, medo de apanhar pelos seus pares, uma solidão invisível, uma solidão e uma invisibilidade na escola e na família. E mais do que isso, a gente aplicando um roteiro de entrevistas para entender o que estava por detrás dessas narrativas durante a roda, nós encontramos que a automutilação e o alívio como estratégias de alívio de angústia e depressão como um fator principal para pensar a questão da saúde mental no ambiente escolar. Esse estudo nós fizemos antes da pandemia. Após a pandemia... Ela não tá... Doutora Deise, se aproxima um pouquinho mais do microfone, que a sua voz diminuiu. Isso, sua voz diminuiu aqui para nós. Pode continuar. Vocês me ouviram até então? Sim, sim. Ok. O que eu quis dizer, recuperando, que com base nessas informações,
o que a gente está chamando de saúde mental, adoecimento emocional em ambiente escolar de jovens de 10 a 15 anos, nós tivemos a oportunidade, através do apoio da Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, nós desenvolvemos um segundo estudo das violências autoprovocadas de adolescente, mas em contexto de pandemia. E, surpreendentemente, nós tivemos a oportunidade de perceber que a pandemia, apesar de ter afetado do ponto de vista dos sentimentos, das emoções, da oportunidade de expressar o seu sofrimento, nós encontramos sinais de adoecimentos muito parecidos com antes da pandemia. A gente fez uma pesquisa de auto-reported, que é um questionário onde os jovens, de 190 jovens da escola Jaime Fishman, que também participou antes da pandemia, mas com características sociodemográficas muito parecidas, mostrando que esses adolescentes tinham sinais de adoecimento muito próximos. E a gente viu, nós identificamos de 190 alunos, através dessa técnica self-reporting, que 45% da amostra declararam autolesão sem intenção suicida, 44% declararam ideação suicida e 24% dos 190 declararam tentativa de suicídio. O que esse estudo tem a ver com o outro? Mais uma vez, vimos que a maior proporção de declarações está no grupo de adolescentes que disseram usar a autolesão para aliviar a sua depressão, a sua angústia, mas sem intenção suicida. Então, esse é um grupo que nós precisamos trabalhar para que esse grau de sofrimento não se estenda a ponto de vir a estar associado o seu sofrimento à ideação e à tentativa de suicídio. Aprendemos também que o problema da ideação suicida neste grupo era um problema que se repetia com um período muito curto, ou seja, as pessoas que declararam essa situação disseram que haviam pensado em se matar há menos de um ano. Nós aplicamos esse questionário em 2022. Então, em menos de um ano, ou seja, durante 2021, elas pensaram várias vezes em se matar. Mas 70% disseram que pelo menos uma vez no ano elas pensaram. E dos que tentaram, que disseram a sua regularidade de tentativa, o que nos assustou é que 61% disseram que tentaram entre uma ou duas vezes. Bem, a gente poderia estar aqui, porque sabemos que o nosso tempo é curto, poderíamos falar de inúmeros fatores associados que encontramos na pesquisa, mas é importante escolher um fator associado que encontramos antes e depois da pandemia. E, principalmente, medir o risco do bullying, que foi o fator que nós encontramos, ao comportamento autolesivo, à violência autoprovocada. A experiência do bullying que nós identificamos, 45% foram declarações de zoação, 43% de apelidos e 20% de chutes e empurrões. Quando os senhores vejam aqui o risco relativo, ou seja, qual é o risco de um jovem que declarou ter sofrido algum tipo de bullying por apelidos, dele ter alguma vivência de autolesão. Para vocês terem ideia, a tentativa de suicídio chega a ser 4 vezes maior do que aqueles que não vivenciaram o xingamento. Quando falamos de chutes e empurrões, chega também 3,78 o risco em relação àquele que não sofreu a mesma experiência. E a zoação, meus amigos, a zoação, senhores, eu peço que vocês prestem atenção, como é grave 15 segundos da zoação, quando você tem o risco 6 vezes maior de autolesão para quem foi zoado, o risco 10 vezes, quase 11 vezes maior para quem pensou em se matar e o risco ser 5 vezes maior, quase 6 vezes maior para aqueles que já haviam declarado tentativa de suicídio. Ou seja, a zoação por questões de cabelo, questões raciais, por questões estéticas do corpo, por questões de desrespeito à identidade de gênero, por questões de desrespeito das diferenças. Então, se queremos fazer um trabalho de prevenção de suicídio, de violências autoprovocadas em escolas,
o bullying, pelas nossas evidências, é o caminho que merece total atenção. Uma proposta que nós já vimos desenvolvendo, estamos na segunda edição, a partir dos dados que fizemos em 2018 e os dados de 2022, foi desenvolver uma proposta de intervenção em prevenção em ambiente escolar, o Escola que Previne. Esse é um projeto que, na verdade, hoje é um programa que já está na sua 3ª edição, que também contou com o apoio da Fiocruz, o apoio de entidades privadas, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a qual eu estava como professora na época, e que depois passei a vir trabalhar no IPES, nesse Instituto Sem Fins Lucrativos, comprometida com a valorização da vida de adolescente. Então, a gente vê que esse programa é uma metodologia que combina desenvolver habilidades socioemocionais para a vida de alunos, saúde mental do professor, educador, e agora aprendemos na última versão que os pais, senadora, são fundamentais nesse cálculo, porque se a gente não tem pais que também são acolhidos e que são educados para entender o que a gente fala de saúde mental, nós vamos continuar fazendo um trabalho que não engloba toda a comunidade escolar, e os pais fazem parte desse trabalho. E, junto a isso, nós fazemos um trabalho de formar agentes de prevenção, envolvendo professores, alunos, educadores e diretores. Hoje, o nosso trabalho está estruturado em 4 eixos. Nós fazemos esse tipo de pesquisa de diagnóstico para entender a situação da violência autoprovocada no ambiente escolar, formamos agente de prevenção, professor, diretor e alunos, oferecemos um serviço de acolhimento psicossocial que nós chamamos de Grupo Pode Chegar, que foi uma experiência que a Fiocruz nos apoiou e que deu muito certo. Levar psicólogos para as escolas, assistentes sociais, que permitiram identificar o problema social, o problema da saúde, mas o que a gente aprendeu é que muitos desses jovens que participaram das nossas oficinas, eles poderiam ser ajudados inicialmente, porque era um problema de frustração, angústia, dificuldade de lidar com problemas, conflitos familiares. Agora também tivemos casos de violência doméstica, de violência verbal, que de alguma forma foram trabalhados no Grupo Pode Chegar, mas o trabalho é feito em 1 ano. Esse trabalho não pode ser feito ir uma vez à escola e não fazer mais. E, por último, nós tivemos o apoio do assistente social, que é fundamental para mapear a rede de atenção do território. É aí que vai de encontro à proposta da Política Nacional de Prevenção do Suicídio, quando nós precisamos investir no trabalho intersetorial, de um lado, a Secretaria de Educação, de outro, a Secretaria de Saúde, e juntos com isso, a atividade escolar, a comunidade escolar, a família como centro de educação e de acolhimento para poder saber lidar com as emoções de seus adolescentes, de seus filhos. Então, eu encerro dizendo que a prevenção é um problema de todos. Por isso, o IPES trabalha com parceiros como a ASEC, da sociedade civil, a Comunicação e Expressão da rede privada, como também a MedLeves, que é uma empresa da área de saúde que nos ajudou a construir esse trabalho, e instituições de ensino e pesquisa como a UERJ, a Fiocruz e a Fiotec, que já vem nos apoiando desde 2021, e antes disso tudo, em 2018, quando ainda na UERJ, tivemos a oportunidade de conhecer o problema para poder prevenir. Este é o lema do IPES. E desde já, senadora, eu me coloco à disposição desta casa e de todos que estão aqui nos ouvindo para poder levar mais nosso trabalho a essas escolas, a essas famílias, a esses professores, que a gente tem feito de uma forma amadora por falta de recurso. Mas que a gente estar aqui nesta casa hoje significa que fizemos o correto, fizemos o certo, e por isso estamos aqui 15 segundos para vocês. Muito obrigada, senadora, a todos aqui representantes, particularmente ao secretário de Educação, que a gente possa conversar e dialogar para poder levar isso para mais escolas, porque até então só conseguimos fazer em 3 escolas. Obrigada. Obrigada, dona Deise. Parabéns pelo trabalho do Instituto. Um instituto com tão pouco tempo de existência, e vocês já estão apresentando, inclusive,
resultados de pesquisa, e a pesquisa de vocês nos assustou. Eu vi gente se mexer aqui nas cadeiras, aqui no auditório, os números são altíssimos, e a senhora considerou aí o fator bullying, que é uma discussão que estamos fazendo lá na Comissão de Educação já há algum tempo. Parabéns pelo trabalho, e eu vou pedir à Secretaria também que avise o Instituto a realização da próxima audiência para a senhora estar participando e ouvindo os demais convidados da próxima audiência. Eu só preciso registrar que o Conselho Federal de Psicologia foi convidado para essa audiência, para a primeira, e eles não vieram, e possivelmente a comissão vai continuar insistindo, porque nós sentimos a necessidade do CFP estar participando dessa discussão conosco aqui na comissão. Agora a gente vai para o nosso último expositor, Dr. André. Dr. André, ele é um jovem médico. Eu estou vendo cabelos brancos já, doutor. Conheço o doutor André há muitos anos. Quem trabalha com crianças em sofrimento em Brasília, adolescentes em sofrimento, conhece o doutor André. O doutor André tem essa especialização, treinando pessoas a trabalhar com as crianças e o adolescente. E ele nos ajudou a escrever a lei, doutora, lá em 2018. Ele ajudou na redação da lei e depois em outros movimentos, e quando eu fui ministra. Esse tema ele é transversal. Nós estamos aqui hoje com o MEC e Ministério da Educação, mas podia estar a FUNAI aqui na mesa, povos indígenas, a Aureni está aqui. Podia estar o Ministério do Esporte. O esporte é uma porta para a gente tirar esses meninos que estão em depressão. Podia estar o Ministério da Economia. Podia estar aqui na mesa qualquer um outro ministério. Essa é uma pauta transversal. E por muito tempo a gente deixou tudo na responsabilidade do Ministério da Saúde. Não é só o Ministério da Saúde. É uma pauta de uma transversalidade enorme. E quando eu estava ministra, o doutor André ajudou muito o nosso ministério na discussão do tema por meio da Secretaria da Criança, da Mulher, da Família, da Juventude, dos Idosos, Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, doutor André, é um prazer lhe receber aqui. E o senhor tem seus 10 minutos, prorrogado por mais 5 minutos. Gente, prazer estar aqui com vocês. Prazer rever o professor Antônio. Prazer rever a ministra e agora senadora. É sempre muito bom estar aqui discutindo esse tema com vocês. E é um prazer também conhecer a professora Márcia, saber dessas novidades do Ministério da Saúde, que são extremamente bem-vindas, para a gente poder discutir o tema. Tá? Meu nome é André, a senadora já introduziu. Eu vou trazer um pouquinho a perspectiva do que seria o nosso tema de discussão, A gente falou muito sobre a política, sobre as formas de colocar isso de uma maneira prática, mas para a gente tentar entender um pouquinho também o que seria essa autolesão, o que seria essa perspectiva suicídio através de dados um pouco mais clínicos e principalmente dentro da área que eu atuo da infância e da adolescência. Tá? Como bem disse a professora Márcia, a gente tem esse tema, principalmente da autolesão, do suicídio, perpassa a história da humanidade. Então, a gente lembra que nas artes, eu trouxe aqui 2 exemplos, mas a gente tem uma infinidade de exemplos, o episódio de Édipo Rei, que ele faz arranca os próprios olhos, por conta de todo o sofrimento ali, por conta da sua paixão. O pintor Vincent também, que num momento ali de desespero e de paixão, acaba também se machucando para poder lidar com todo esse sofrimento. E mais recentemente a gente tem falado desse contexto atual, desse contexto dentro da perspectiva do adolescente, e acaba que esse comportamento autolesivo não é um comportamento recente, não é um comportamento dessa última década, mas de fato ganhou uma visibilidade e uma proporção dentro do contexto adolescente, na saúde pública, nessa última década, pelo menos nos últimos 20 anos. Eu trouxe aqui esse recorte de uma notícia da época
daquele jogo da baleia azul, que causou uma mobilização enorme social e causou uma mobilização grande também política por conta, né, da preocupação com as crianças e os adolescentes. Lembrar que, né, o jogo em si ficou ali, né, se de fato tinha aquela proporção, se as coisas aconteciam daquela forma, mas trouxe um alerta muito grande, né, de que as crianças e os adolescentes precisavam de cuidado e precisavam de atenção, porque o sofrimento estava sendo colocado, muitas vezes não pela fala, mas através de outras formas de lidar com o sofrimento. Tá? Né, essa situação aconteceu mais em 2017, trazendo também um pouco do cenário atual. Eu trago esse recorte a Sob Pressão foi uma série, né, produzida pela Rede Globo, uma série bastante interessante, que traz o dia a dia de profissionais de saúde dentro de um contexto de saúde pública, né, claro, né, dentro de uma dramaturgia também, né, que faz parte ali da atenção com as pessoas, e uma entrevista da atriz, né, falando um pouco sobre a personagem Carolina, e ela falando que a personagem, em determinados contextos, muitas vezes quando ela se deparava com situações ali extremas e que remetiam muito ao sofrimento pessoal dela, ela acabava adotando, né, comportamentos de se machucar para poder lidar com o sofrimento, mostrando que essa forma de lidar com o sofrimento não só está dentro do dia a dia das pessoas, mas também dentro da dramaturgia, né, fazendo um paralelo muito próximo mesmo entre a sociedade e os meios artísticos. Esse contexto todo acabou levando a um debate um pouco mais próximo com os conceitos públicos, e a partir daí, em 2019, foi proposto, né, e foi criada essa lei que fala especificamente sobre a prevenção da autolesão, né, da automutilação e do suicídio, e essa lei foi carinhosamente nomeada de Lei Vovó Rose, né, pelo contexto que a senadora já trouxe aqui para a gente. Né, particularmente sobre a autolesão, a gente tem critérios específicos para a gente poder levar em consideração o que seria, né, a autolesão. São critérios diagnósticos que são colocados dentro dos manuais diagnósticos, né? Esse daqui é um recorte do DSM-5. O DSM-5 teve um texto revisado agora no ano passado, e o texto nessa parte não sofreu alterações. E lembrando que esse texto também está num capítulo de condições para estudos posteriores, o que quer dizer que especificamente uma entidade nosológica distinta à autolesão não suicida a gente não tem. Então são critérios para pesquisa, mas a gente não faz um diagnóstico formal de autolesão não suicida. Tá? Lembrando que esse comportamento autolesivo pode estar presente numa infinidade de situações, né? E dentro das possibilidades psiquiátricas, né? Em todas as situações descritas aqui, a gente pode ter, né, em algum momento. Vou passar essa parte com um pouco mais de detalhe. Na população adolescente, de uma maneira particular, o início se dá por volta dos 12 ou 14 anos, a gente tem visto, né, um início cada vez mais precoce, a prevalência começa a aumentar dentro dessa faixa etária de 12 ou 14 anos e tende a diminuir um pouquinho com o início da vida adulta. Tá? Então, teria uma prevalência ali de 17% para adolescentes, depois 13% em adultos jovens e depois em adultos vai diminuindo. Tá? Algumas possibilidades do porquê acontece dessa forma. Aqui é uma situação bastante esquematizada, tá? É claro que é uma complexidade enorme, mas aqui é para a gente poder entender um pouquinho como que se dá essa dinâmica. Então, geralmente, o jovem tem uma dificuldade de lidar com algum tipo de emoção, então a gente viu um estudo, né, mostrando claramente as questões ligadas
ao bullying, à violência, influenciando, né, não só na autolesão, mas também nas tentativas de suicídio. E aí o jovem acaba adotando esse comportamento autolesivo como uma forma de lidar com o sofrimento, tem uma sensação ali de um alívio momentâneo, um alívio muito frustro, e depois isso acaba aumentando a tensão, a pessoa de fato não vai lidando com as questões que estão levando ela a esse sofrimento, e a tendência é que a tensão e as dificuldades entrem num crescente e o comportamento vá se perpetuando. Tá? A gente tem fatores sociais, psicológicos e biológicos que podem estar envolvidos nessa situação. Tá? Fatores psicológicos aqui dentro de uma perspectiva mais cognitivista comportamental, mas a gente tem várias formas, né, de pensar essa questão, mas essa forma é uma forma um pouco mais esquematizada, assim, um pouco mais simples de entendimento. Então a gente tem reforços, né, e as consequências do comportamento. Né, um reforço é toda vez quando você gera uma ação, você gera uma consequência. Um reforço negativo é toda vez que algo acontece, você subtrai algo, né, de uma maneira bem simples assim. Então, toda vez que você acaba produzindo uma lesão, você tira aquele pensamento, aquela emoção negativa, seria um reforço negativo. Toda vez que você faz, né, o evento, você agrega algo, você estaria fazendo um reforço positivo, e através da dinâmica dessas situações sociais, interpessoais e intrapessoais e de positivo e negativo, a gente vai desenhando formas aí de pensar do porquê do início da perpetuação da situação. Tá? Os fatores sociais, a gente trouxe alguns. Na autolesão, particularmente, os maus tratos e a influência de pessoas próximas é muito importante. Quando a gente fala de maus tratos, a gente fala de várias situações, não só do bullying, do cyberbullying, mas questões de negligência, de violência, de abuso, todas elas estão envolvidas. A gente teve, né, em 2017, a CPI dos maus tratos, que a gente também falou sobre a autolesão e os pensamentos suicidas, e também lembrar dos fatores de influência, não só a influência da mídia e da influência de pessoas, né, com uma relevância maior de maneira midiática, mas também das pessoas próximas, amigos, colegas, pessoas do seu meio social que acabam, de alguma forma, influenciando você a ter determinados comportamentos. Tá, e os fatores biológicos eu vou falar de uma maneira também bastante simplificada. A gente, né, tem estudado cada vez mais o eixo hipófise-hipotálamo-adrenal. Então, o estresse, né, gerado por essas situações de violência, de abuso, de negligência, gerando um aumento da hipervigilância, e com isso um aumento do cortisol, da adrenalina, e isso fazendo com que o desenvolvimento do sistema nervoso central seja feito dentro de uma perspectiva de um estresse e de situações ali de hiperexcitação, tá? Fazendo com que isso seja um aumento importante na prevalência de transtornos mentais. A avaliação, a gente tentar entender para poder evitar, então, né, como é que é a lesão, a forma como a pessoa tem feito, tem engajado nessas dinâmicas, as formas de minimizar, formas de tentar entender. Tá? Os fatores de risco para autolesão, a gente tem vários estudos, mas os estudos têm metodologias um pouco distintas e acaba que a gente tem uns estudos mais heterogêneos. História anterior de autolesão acaba que faz com que aumente a prevalência, os transtornos de personalidade, histórias de desesperança. Esse foi um estudo que eu fiz no hospital universitário com os pacientes que a gente está acompanhando. Então, a gente fez um estudo que a gente tentou entender como se dava o comportamento autolesivo, e depois a gente usou uma outra escala, uma escala mais ampla, para tentar entender fatores que poderiam estar levando as pessoas a terem esse tipo de comportamento. Tá? Os dados aqui que a gente teve foram dados muito próximos da literatura mundial, né? Eu acho que tem até um resuminho aqui. Então, praticar cortes ou pequeno corte, 68% dos que falaram que praticavam, né, a autolesão era através dessa forma. Bater em você mesmo, cutucar ferimentos, morder, né, você mesmo, arranhar-se. Então, são dados aí muito próximos de outros estudos na população mundial.
por que você faz, né? Por que você tem esse tipo de comportamento, para aliviar a sensação de vazio ou indiferença, para se castigar, sentimentos e sensações ruins, também muito próximo a outros estudos parecidos na literatura mundial. Tá? Eu trago aqui um recorte do boletim epidemiológico de 2018, de 2017, a gente já tem boletins mais recentes, mas esse boletim aqui eu trago primeiro para a gente poder lembrar como é que a gente faz, né, essas estatísticas de óbito por suicídio e de autolesão. Então, quando é óbito, a gente usa os dados do Sistema de Informação de Mortalidade, que ele é alimentado pela declaração de óbito, e geralmente quando o óbito é classificado dentro dessas CIDs, né, a gente acaba entrando nas estatísticas de suicídio. Tá? E também esse gráfico aqui desse boletim epidemiológico de 2017, por que eu deixo esse gráfico aqui? Porque se a gente for perceber aqui, eu não sei se não está chegando lá, mas no segundo gráfico, a segunda faixa etária ali, né, de pessoas jovens, se a gente for ver, o cinza mais clarinho está falando sobre as populações indígenas e como é diferente, né, a forma de você estratificar, né, os óbitos ali. Né? Você ali tem essa estratificação por situações étnicas e o óbito em populações indígenas, principalmente nos mais jovens, destoa muito dos outros, né? Mostrando que, de fato, é uma população que precisa de um cuidado, de uma atenção muito especial, um carinho muito grande nessa população por conta desses dados. Tá? Eu deixei o de 2017 porque o mais recente, eu dei uma olhada, não tem esse gráfico com essa estratificação. Então, acabou que eu deixei, mas muito provavelmente essa situação se mantém, não teve mudança. Tá? E aí é o boletim epidemiológico de 2022, ele traz, né, o que a professora Márcia disse na fala dela, o crescente ali em óbitos por suicídio na população de jovens, enquanto, principalmente nos jovens na segunda etapa, né, da adolescência. E aqui também uma estratificação entre meninos e meninas, né, apesar das meninas terem um percentual maior de tentativas, os óbitos em meninos. Tá? Então, os principais fatores de risco para o suicídio, as tentativas prévias, né, pessoas que já tiveram uma tentativa têm uma prevalência muito maior de ter uma segunda tentativa, então precisam de um cuidado mais próximo. Os fatores, como o professor Antônio falou, né, os transtornos mentais é um fator de risco muito grande, se a gente for pensar que a grande maioria das pessoas que se enquadram, né, dentro desses óbitos estavam sobre sofrimento psíquico, estavam em vigência de um transtorno mental, e aí os principais transtornos mentais mesmo, os quadros de humor, personalidade, abuso de substâncias e os quadros de psicose. Tá? A história familiar, a gente sempre tem que se debruçar, né, na história familiar, tentar entender, né, de uma maneira mais ampla possível o histórico das famílias, não só o contexto social, mas também o contexto dos quadros, né, de transtornos. As adversidades, né, o estudo que foi dito pela Deise foi, né, muito claro em mostrar essas situações. Aqui eu coloquei em destaque o cyberbullying porque, de fato, é um bullying com um impacto enorme, né, de uma maneira contínua e que toma proporções gigantescas. Então, realmente é um problema mais nosso, mais contemporâneo, mas que traz, né, situações críticas assim. Tá? E lembrar também que quando a gente vai falar sobre o tema, principalmente na imprensa e em outros meios, a gente tem que lembrar de ter um cuidado especial com essa temática por conta do efeito Werther, né, o efeito de contágio. Então, esse efeito começou a ser estudado por conta do livro do Goethe, né, Os Sofrimentos do Jovem Werther, e à medida que esse livro era lançado em determinados países, foram percebendo que as taxas de óbito por suicídios acabavam aumentando
e aí foram tentar entender o motivo e, por conta, né, de muitas pessoas, principalmente jovens, se identificarem com a situação do livro, se identificarem com o sofrimento do Werther, né, tomarem atitudes parecidas. E, apesar de ter esse livro, né, antigo e tal, esse efeito ainda hoje é muito importante. Então, né, aqui tem uma recomendação ali da ABP para a imprensa de como falar, de como abordar esse tema. A Organização Mundial de Saúde tem, várias entidades têm, né, esse tipo de documento. E aqui para a gente ver de uma maneira mais recente como o efeito de contágio, o efeito Werther, acaba acontecendo. Essa série foi uma série que trouxe um debate enorme por conta, né, da própria história da Hannah, que é a personagem que no final da primeira temporada, o último episódio, né, ela acaba falecendo. E quando teve a estreia dessa série, a pesquisa no Google, né, sobre essa temática aumentou muito, né, e esse é um estudo do jornal da Associação Americana de Medicina, mostrando, né, acaba que aqui eles colocaram as pesquisas sobre o tema, né, e não os dados em si sobre tentativas ou óbitos, né, mas mostrando que existe uma influência grande das situações. A série acabou trazendo um debate enorme. Ela teve algumas intervenções, acho que teve algumas modificações, depois de um tempo acabou acontecendo, mas mostrando de uma maneira bem clara, assim, né, como essas coisas acontecem. Eu acho que era o último. Tá? É mais para a gente poder entender um pouco esse cenário, né? Trouxe de uma maneira um pouco mais ampla, assim, um pouco mais esquemática, mas acho que facilita para a gente poder entender sobre o que a gente está falando e da importância da gente ter políticas específicas, estratégias específicas para tratar não só esse tema, mas a saúde mental de uma maneira geral. Tá bom? Obrigado. Doutor André, nós queremos agradecer sua colaboração, as informações trazidas pelo senhor, muito obrigada. E a gente vai para o encerramento dessa sessão, dessa audiência pública. O doutor Antônio Geraldo não está na sequência. Para agradecimentos e considerações finais, 3 minutos. A doutora Márcia, a nossa segunda expositora, ela terá agora 3 minutos para suas considerações finais. Eu aproveito a oportunidade para agradecer novamente a senadora Damares, senador Flávio Arnes, isso, que tem essa comissão de assuntos sociais, e pela importância do tema. E faço novamente o apelo que a gente possa levar a cabo a continuidade desse tema por todo o ano, né, de janeiro a janeiro, que a gente não se restrinja só ao mês de setembro, bem como as demais políticas da saúde mental que a gente precisa urgente discutir e fazê-la de um modo intersetorial. É muito importante quando a senadora Damares falou dos demais ministérios, das demais secretarias. Agradecer a fala do professor Alexandro, do Ministério da Educação. Já assim, há muitos anos a gente vem falando sobre alguns conteúdos importantes na matriz curricular das escolas em relação ao ensino de empatia e de cultura de paz. A gente tem exemplos de países como a Finlândia e a Dinamarca que trabalham a empatia desde o jardim da infância e que as crianças trazem um desenvolvimento de compreensão do outro muito melhor do que a gente vem nos últimos tempos fazendo aqui no Brasil. Então, é um apelo também ao Ministério da Educação que a gente possa entrar nessa discussão. Mais uma vez, obrigada. Parabéns, professor André, pela brilhante exposição. Obrigada, doutora Márcia. Doutor Alessandro, considerações finais, 3 minutos. Três minutos, doutor Alexandre, ok? Não, tudo bem, que eu estava sem áudio.
Senadora Damares, de novo quero agradecer o convite. Quero dizer que aprendi bastante nessa audiência pública, aqui com as apresentações dos meus colegas. E quero dizer que essa conversa que nós fizemos aqui hoje, ela está intimamente relacionada com a implementação de uma outra norma, que é o trabalho de psicólogos e assistentes sociais no apoio às escolas da educação básica. Nós também estamos tocando, quando pudermos, vamos conversar sobre isso também. E esse processo colaborativo, ele depende muito de pessoas como essas que estão aqui na mesa de hoje, com boa vontade pública, com intenção de contribuir para a sociedade brasileira enfrentar seus desafios e com a vontade democrática, senadora Damares, que a senhora deu testemunho convidando o Ministério da Educação para esse diálogo. Então, muito obrigado, sigo à disposição e espero que as próximas audiências também possam ser acompanhadas por nós, para a gente poder colaborar e aprender com esse esforço. Obrigada, doutora Alexandro. Na sequência, a doutora Deise, considerações finais, 3 minutos. Mais uma vez, senadora Damares, eu quero agradecer, em nome do Instituto de Pesquisa e Prevenção do Suicídio, pela oportunidade de aprender. Realmente foi hoje uma mesa recheada de informações, de iniciativas, mas, acima de tudo, de compromisso, que é isso que nós precisamos para levar esse tema para a sociedade e, mais do que isso, para que o poder público, para que os parlamentares possam se comprometer com essa agenda e para a gente fazer a diferença, seja no âmbito da educação, da assistência e da saúde, porque nós defendemos uma política intersetorial e isso só é possível através de espaços como esses de diálogo democráticos e inteligentes, porque para a gente poder traçar qualquer tipo de ação, nós precisamos ter conhecimento científico e validado para avançar e aprendermos juntos. Muito obrigada, senadora Damares, e a todos aqui presentes, colegas, que nos colocamos à disposição para outras audiências e outros espaços de diálogo para construir e fortalecer essa agenda. Obrigada. Obrigada. Doutor André? Agradecer, a todos que participaram da mesa com a gente, o secretário Alessandro. É muito bom mesmo saber que a educação básica e o Ministério da Educação estão sensíveis a esse tema. Investir na criança e no jovem vale muito a pena. É um investimento assim que, sem sombra de dúvidas, faz com que nosso país mude, nosso país seja outro. E a gente, eu particularmente falo sobre a saúde mental da criança e do adolescente, mas a população precisa de assistência, precisa de saneamento básico, precisa de cuidados, e ter esses cuidados, principalmente entre as nossas crianças e nossos adolescentes, vai fazer nosso país ser outro, vai fazer nosso país mudar. Doutor André, obrigada. Eu quero agradecer a todos que estão no auditório conosco, no plenário, por terem acompanhado essa audiência, as pessoas que estão nos acompanhando online. E essa audiência, doutora, ela fica eterna, Todo mundo vai poder assistir depois, buscar no YouTube. E eu queria agradecer ao presidente da comissão, senador Flávio Arnes, que assinou o requerimento junto, todos os membros da comissão. O Senado está envolvido com a campanha Setembro Amarelo. Nós iluminamos o Senado de amarelo, nós estamos fazendo inúmeras ações aqui no Senado e estamos conversando entre nós, doutora André. A gente conversa, a gente tem divergências políticas, nós estamos em polos, às vezes, diferentes, mas a gente se olha aqui dentro, os senadores se falam, eles compartilham suas dores um com o outro, e esse exercício tem sido muito bom, a forma como eu fui recebida por muitos colegas aqui, de conversar assim, olha, eu estou precisando de ajuda agora, vamos conversar. E aí fica o recado para todos que estão nos assistindo. Não tenha vergonha de dizer que está em processo de dor, em sofrimento. Se estiver se sentindo em processo de dor, sofrimento, procure ajuda. Não subestime essa dor. Não se sinta fraco. E aí, doutora, eu sou religiosa, vocês sabem disso. Às vezes eu vejo muitas pessoas religiosas não buscando ajuda porque alguém vai dizer para ele que é falta de fé, que é falta de Deus. Não é falta de Deus. Não é falta de fé.
é doença mental. E a gente precisa entender. E que essa geração que está chegando aí, elas têm muitos agravantes. Os pais, se seus filhos estão se automutilando, estão se autolesando, a culpa não é sua não, pai. Calma, calma, calma. Vamos juntos encontrar um caminho. Temos os problemas familiares, mas muitos pais se sentindo culpados porque meu filho está se automutilando. Primeira coisa, não punir, não é isso, doutora? Aprendi logo cedo com o senhor. Não punir os meninos, entender o que está acontecendo. E você não é um pai fracassado. Você é pai numa geração em que os meninos não sabem lidar com conflitos. Procure ajuda, pais. Procure ajuda. Procure falar com outros pais que estão vivenciando a mesma situação. E aqui, doutores, eu rendo todas as homenagens aos profissionais da área da saúde mental. Todos. Não é fácil. Minha homenagem também aos professores que estão em sala de aula, doutor Alexandro, fazendo lá o trabalho no dia a dia. Não é fácil, doutor. Não tem sido fácil. Eu não saberia mais lidar com tantos conflitos em sala de aula. A sociedade civil, doutora Deise, como a senhora aqui, organizada, também fazendo o seu pedacinho, fazendo a sua parte. Parabéns a todos que estão envolvidos no cuidado da saúde mental no Brasil. Eu quero só agradecer vocês, e a audiência continua no próximo momento. Muito obrigado. E vamos todo mundo, um cuidar do outro. Vamos todo mundo pedir ajuda. Não ter vergonha de pedir ajuda. Deus abençoe vocês. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Aí.